Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Então é o seguinte, hoje nós iremos continuar a falar um pouquinho sobre fios elétricos e como não tacar fogo na sua casa, beleza? Isso é imprescindível. Então, algo importante. Ao instalar diversos equipamentos, passar os fios ali por dentro dos condutores na parede da sua casa, você tem que se preocupar com a distância entre eles. Então, se um fio estiver muito próximo do outro, há uma grande possibilidade de que, lembra aí, partículas com carga passam pelo fio. Então, eu tenho uma corrente elétrica. Se eu tenho uma corrente elétrica, então, primeiro, um elétron parado gera um campo elétrico. Um elétron em movimento gera o quê? Um campo magnético. Então, você vai ter ali dois campos perpendiculares, elétrico e magnético. O campo magnético de um fio, dá uma olhada aqui neste desenho, ele pode entrar, ele pode influenciar o quê? O campo magnético do outro fio. Então, lembra que ao longo das últimas atividades, nós já falamos bastante sobre essa geração de campo magnético e não só isso, a corrente induzida desse campo magnético. Então, nós teremos aí sim uma associação desses dois campos, o que pode gerar um problema, tá certo? Então, lembrando, normalmente tem fios que ficam perto um do outro na sua casa? Sim, mas aí no caso, lembre-se que na sua tomada você tem três fios. Você tem o fase, o neutro e o aterramento, reza a lenda. Então, lembrando que, teoricamente, ao construir a sua casa, ao fazer ali a base e toda a estrutura, foi colocado ali um pedaço de cobre, geralmente uma barra de pelo menos 1 metro. Ela foi enterrada ali na estrutura da sua casa. E dela subiram ali alguns fios, na tentativa de que, se ocorresse alguma sobrecarga por conta de algum dispositivo ou fenômeno da natureza, vai que cai um raio na sua casa, ou algo semelhante, essa sobrecarga iria para onde? Para essa barra que estaria enterrada, beleza? Lembrando, o neutro é o que os eletricistas geralmente chamam de retorno, ou seja, é o fio para que você tenha ali um circuito fechado. Tudo bem? Então, lembrando, fase seria o quê? Uma onda senoidal, onde nós temos ali diversos valores para tensão e corrente, tá certo? 220 volts, pelo menos aqui em Brasília, é a tensão média, mas isso não quer dizer que seja a única. Então, nós conseguimos observar e mensurar que a tensão na sua casa ela pode chegar até 311 volts, e não só isso, ela vai oscilando. E pode chegar também a menos 311 volts, tudo bem? Não é à toa que ao tomar um choque, normalmente nós temos aí consequências diferentes. Ora você vai ser atraído, você fica ali preso à tomada, ora você é empurrado, e assim sucessivamente, beleza? Então, bora lá. Então, dê uma olhada aqui. Ó. Eu tenho aqui, obviamente, como calcular a força magnética desses dois fios. Então, o que me interessa? Primeiro, o comprimento do fio. Segundo, a distância entre eles. Está muito perto? Está muito longe? Qual é a distância mínima que eu tenho que deixar esse fio para que não ocorra algum problema? Então, ó, tem como calcular isso? Tem como calcular. Então, vamos aqui observar. Então, ó, força magnética. μ0 você já conhece. Então, ó, μ0 é a constante. Então, você percebe que aqui, ó, nessa equação, para calcular a força magnética, existem diversos outros elementos que nós já utilizamos. O raio, o 2π. Então, muito semelhante o quê? Não só a forma como calcular a força magnética em espiras, mas em um fio convencional. Então, aqui eu tenho a corrente elétrica que perpassa nos dois fios, então I1 e I2, beleza? E aqui o comprimento do fio. Alguns pontos importantes. Esse R, no caso, seria a distância. Distância entre quê? Distância entre esses dois fios, beleza? Com relação à direção e sentido dessa corrente elétrica, você tem que observar para onde essa setinha está indo. Então, aqui, ó,
Se as duas setinhas, se a direção e o sentido forem iguais, a força magnética que entre esses condutores vai ser de atração, como é o que mostra aqui essa figura 16, ok? Agora, se tiverem sentidos opostos, a força magnética ela vai ser o quê? Repulsão. Lembrando que todo esse padrão ele surgiu a partir de experimentos, beleza? Com relação a essa equação, tá vendo que aqui nós temos uma equação nova? Nova entre aspas, porque você já conhece. Talvez não com essa estrutura, mas você já a viu com certeza. Então, campo magnético não é novidade a maneira como nós o calculamos. E aqui eu tenho como calcular a força magnética em um fio, que é o BIO, que nós vimos na videoaula passada. Então, basicamente, essa equação desses dois condutores paralelos vai ser uma junção dessas duas outras aqui. Então, ó, aqui no lugar do B, você vai acrescentar μ0 vezes I1 dividido por 2πr. Então, bora lá. Então, ó, força magnética vai ser igual a μ0 vezes I1 dividido por 2πr vezes mole, I2 vezes o comprimento L, tá certo? Então, basicamente, nós chegamos aqui ó, nessa equação. Então, é só você lembrar. Tenho dois condutores, dois fios. Então, eu tenho que levar em consideração o quê? As duas correntes elétricas que perpassam por eles. E não só isso. Eu tenho também o que aqui? Ó? O comprimento desse fio. Dividido pelo 2πr, que já são características do fio, características da força magnética e do campo que nós já discutimos em aulas anteriores. Aqui nós podemos observar como se nós estivéssemos olhando o fio por cima, tá certo? Então aqui, ó, observe a intensidade da corrente elétrica. Então, lembrando que também funciona a regra da mão direita para definir direção e sentido. Então, por isso que eu tenho que aqui, ó, a atração e a repulsão. Observe que o campo, ora, nesse caso está entrando. Desculpa, no caso aqui seria a corrente elétrica, o campo está para cima. Lembrando que são sempre o quê? Perpendiculares, tá certo? Então aqui é a corrente. É porque, cuidado, a gente já está acostumado a sempre utilizar essa notação para o campo, que eu não percebi que eu posso utilizar também nas outras grandezas. Tanto na força quanto no campo, ou até mesmo na corrente elétrica. Então faz todo sentido. Então aqui ó, a corrente elétrica está entrando, como se ela estivesse indo aí para dentro do seu monitor. E aqui saindo. Os dois fios, as duas intensidades saindo, atração. Uma saindo e outra entrando, repulsão, tá certo? Então é o que geralmente causa os problemas aí na sua fiação elétrica da sua casa. Então aqui seria entrando, só para relembrar os padrões, né, como nós representamos esses três vetores. No caso, vocês devem ter se perguntado, professor, mas eu tenho fios de tamanhos diferentes. Não necessariamente eles serão iguais. Então, qual é o valor que eu vou colocar na equação, o meu L? Então, observe, de fato, concordo contigo. Nós teremos ali dimensões bem diferentes. Contudo, o que eu quero que você observe? Eu não vou pegar para analisar todo o fio. Eu vou pegar uma parte dele, dos dois no caso. Então aqui, ó, tenho dois fios paralelos. Então vou pegar o quê? 1 metro desse fio. Então a questão normalmente já vai te sugerir qual é essa distância. Assim como também isso aqui, ó, o tal do R. Você pode chamar de outra coisa, D, H, enfim. Qualquer outra letrinha aí que você relembre e retome que seja essa distância entre esses dois fios. E observando, principalmente aqui, ó, o que mais me interessa também. Quando que será a atração ou repulsão? Que está relacionado, obviamente, com a direção e o sentido do quê? Dessas duas intensidades de corrente elétrica. Ó, observe que aqui o desenho das setinhas está diferente.
Esse aqui, por ser 5 A, você tem aqui uma setinha maior, ok? Dito isso, só substituir na equação, que você vai achar aqui a intensidade dessa força magnética. Então, I1 e I2, e aqui ó, o resultado, beleza? Então, a força magnética aqui, lembrando, vai ser a mesma força para os dois fios, beleza? Então, reza a lenda, ação e reação. Minha gente, a respeito de ímãs e formas de você ali atrair determinadas substâncias. Nós já tínhamos comentado que o ímã ele não consegue atrair qualquer tipo de metal. Inclusive, eu já te disse que existem materiais paramagnéticos, ferromagnéticos e diamagnéticos. O ímã ele não consegue atrair com a mesma intensidade todos os materiais, inclusive os metais. Então, tem alguns metais que nós não conseguimos observar essa atração. Por exemplo, uma colher. Então, a colher é feita de alumínio e, mesmo sendo um metal, ela não consegue ser atraída. E a pergunta é, por que isso acontece? Então, vamos dar uma olhada com relação à estrutura da matéria. Então, eu vou te trazer aqui algumas substâncias diferentes. Então, vamos começar pela mais fácil. Vamos falar sobre o ferro, né? Ou qualquer outro tipo de material ferromagnético. Então, dê uma olhada aqui nesse desenho. Então, imagina que isso aqui seja uma barra de ferro, esse retângulo aqui laranjado. Essa barra de ferro, obviamente, ela é formada pelo quê? Por coisas muito pequenininhas que nós chamamos de átomo. Esses átomos são formados por prótons, elétrons e várias outras partículas pequenininhas que você também já conhece. Então, vamos fazer aí uma leitura. Então, no átomo tem vários elétrons livres. Esses elétrons se movimentam. Se eles se movimentam, criam ali uma corrente elétrica muito, muito pequenininha, em escala microscópica. Então, elétron parado gera campo elétrico. Elétron em movimento vai gerar um campo magnético. Ou seja, eu posso sugerir que cada átomo seja o quê? Um pequeno ímã. Beleza? Só que, dentro dessa barra de ferro, você terá só um átomo? Não. Você vai ter um conjunto ali de átomos. Inclusive vários. Então, com isso, nessa perspectiva, eu dividi aqui, ó, tá vendo que são divisões totalmente aleatórias? Então, o que acontece? Esses átomos eles vão se comportar de forma diferente. Então, nessa região, meu campo magnético vai estar para cá. Nessa outra região, pode estar ao contrário. Na outra, vai estar diferente. Que na outra, vai estar diferente. E assim o quê? Sucessivamente. Então, em cada região aqui dessa minha barra de ferro, você terá um comportamento diferente de campos magnéticos. Então, para isso, na física nós chamamos de domínios magnéticos, ou seja, cada uma dessas regiões. Perfeito? Então, basicamente, a diferença de magnetismo de cada uma dessas substâncias são por conta desses domínios magnéticos. A maneira como essas substâncias irão reagir ao entrar em contato com o quê? Com um ímã permanente. Então, qual é a principal característica desse ímã permanente? Eu vou ter também esses domínios magnéticos, beleza? Isso vai ser igual. Contudo, observe, eu terei que o campo magnético ele vai estar muito bem alinhado. E isso é o ímã natural, beleza? Lembra da magnetita que nós já conversamos? Perfeito. Então, observe. Aqui, nós temos os domínios magnéticos, contudo, todos os campos estarão o quê? Extremamente alinhados, tá certo? Então, você vai observar claramente aqui um polo norte e um polo sul. Aqui também terá? Terá. Beleza? Só que vai ser um pouco mais complicado e talvez você vai entender agora. Ó, se eu pego esse ímã permanente e coloco em contato com a barra de ferro, o que vai acontecer? Geralmente, essa barra de ferro ela vai se alinhar assim como o ímã está. Ok? De forma muito pragmática, até eu diria. Então, por isso que essas substâncias ferromagnéticas elas têm maior facilidade de quê? Atrair o ímã, ou serem atraídas pelo ímã, na verdade. Tudo bem? Então, o que acontece com o material paramagnético?
Aí nós entramos no quê? Nos domínios magnéticos, ou seja, nós não temos, se eu pego um material paramagnético, tipo alumínio, e aproximo do ímã, ele não terá esse alinhamento que o material ferromagnético tem. Então aqui ó, vai ser uma imantação mais fraca, tá certo? Já o diamagnético vai ser algo semelhante. Também terá uma imantação muito fraca. Porém, essa polarização ela vai ser invertida frente ao paramagnetismo. Ok? Então, exemplos de materiais diamagnéticos. O ouro, que é bem conhecido, um cristal de bismuto. Está aqui essa imagem bem bacana. Paramagnético, outros exemplos além do alumínio, sulfato de cobre. Cobalto é um exemplo de material ferromagnético, tá certo? Então isso aqui, claro que eu não vou te cobrar isso em prova ou algo semelhante, mas é só para que você entenda um pouquinho melhor de como é a estrutura da matéria. Claro que isso aqui ainda tem alguns segredos, muitas descobertas a serem feitas. Por quê? Porque a gente está falando de coisa muito, muito pequenininha. Logo, precisa de tecnologia, principalmente, na tentativa de entender se esses campos, né, geralmente são criados, surgem, como surgem. Então, assim, nós não temos ainda muitas informações do porquê do comportamento desses materiais paramagnéticos. Por que eles se comportam diferentes do ferromagnético? Nós conseguimos mensurar, nós conseguimos analisar aí o comportamento em si. Então, eu sei que eles se comportam de forma diferente do outro. Agora, a natureza, o porquê, isso ainda é objeto de estudo de muitas pesquisas. Beleza? Bom, minha gente, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima aula.